Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre qual é a melhor stablecoin que nós temos no mercado, qual que a gente pode confiar, qual que a gente pode utilizar com mais tranquilidade, principalmente depois da stablecoin da Terra Luna ter ido a zero. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Vídeos como esse saem semanalmente aqui no canal. Bom, antes de mais nada, vamos aqui dar uma recapitulada na treta que aconteceu no mercado a respeito da Terra Luna. Caso você não saiba o que aconteceu, eu vou te explicar rapidamente. Mas antes de explicar o caso da Terra, deixa eu te explicar o que são stablecoins. As stablecoins, elas são moedas estáveis. Moedas estáveis são criptomoedas criadas para garantir um lastro e também a paridade com o dólar. Vale lembrar que paridade é manter o preço de $1 e o lastro é garantir que exista o dinheiro por detrás daquelas reservas. Então as stablecoins elas foram criadas basicamente para você poder transacionar dólares ao redor do mundo através do mecanismo de criptomoeda. Stablecoins são criptomoedas com paridade e com lastro em dólar. É o que pelo menos se acredita, tá? E o que aconteceu no caso da Terra Luna foi o seguinte. Existia uma stablecoin chamada TUSD, tá? Que era da Terra Luna, USD, né? O dólar criado por eles. O qual ele era um mecanismo de algoritmo que garantia que aquela stablecoin iria manter o preço de $1, né? Lembrando que a gente tem que ter paridade, lembrando que a gente tem que ter lastro para uma stablecoin ser confiável. No caso da Luna, o lastro dela não existia, porque o lastro era feito na criptomoeda Terra, e a Terra também não tinha nenhum lastro em outros saldos, né, em outras contas, coisas nesse sentido. Essa stablecoin, ela era conhecida como uma stablecoin algorítmica, ou seja, que mantém a sua paridade com o dólar através de algoritmos, mas não deu certo. Acabou que a Terra era uma criptomoeda que estava no top 15 do mundo, mais de 40 bilhões de dólares foram perdidos e acendeu um alerta no mercado. Pô, stablecoins são confiáveis? Não são confiáveis? Qual que a gente pode usar? Qual que você utiliza, Felipe? Particularmente, naquela semana, muitos alunos, muitas pessoas mandaram mensagem desesperados, sem saber o que fazer. E, consequentemente, muita gente também perdeu dinheiro simplesmente por ter deixado o dinheiro em stablecoin, né? Stablecoin, ela tem uma promessa, falsa promessa talvez, de que é segura, que é como ter dólar em conta bancária, coisa assim, mas não é tão seguro quanto parece. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que a gente pode averiguar e ter certeza que nós estamos investindo em uma boa stablecoin. E para nós iniciarmos, eu vou pegar as 3 principais stablecoins que nós temos no mercado. Eu vou pegar primeiro a maior, que é chamada de Dollar Tether, o USDT. Então nós vamos primeiro dar uma olhada na USDT, depois nós vamos dar uma olhada na USDC e nós vamos dar uma olhada na DAI. E vamos chegar a uma conclusão qual delas de fato seria a mais segura ou talvez a menos arriscada para se ter dinheiro. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entrar no site da própria Tether, né? A Tether tem até algumas especulações, alguns processos que as pessoas falavam que não tinham lastro e coisas assim. E aqui na parte do Tether, a gente consegue vir em Transparency, transparência, e a gente consegue ver os reports, tanto Current Balances quanto Reports and Reserves, para entender como que está definido esse lastro, né? Lembrando que uma stablecoin sempre precisa ter $1 para cada uma stablecoin emitida. Então, para cada um USDT, deveria existir um USD na conta, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Eles falam aqui, através de algumas empresas de report, né? Algumas empresas de auditoria, que a reserva da USDT hoje está em 85% em cash and cash equivalents. O que significa isso? Em dinheiro e equivalentes. Né? Quando a gente fala aqui em equivalentes, a gente está querendo nos referir a alguns depósitos a termo e também papéis comerciais. Então aqui também tem um breakdown, né? Um tear down que nós chamamos desses cash and cash equivalent. Então a gente pode ver que 0,5% em non-treasury bills, né? Que são títulos do governo, 55% dos 85% treasury bills. Nós temos cash and bank deposits 5%, 9% em money market funds
e 28% em Commercial Papers and Certificate of Deposits. Então, se a gente parar para olhar aqui, desses 85% que tem em cash and cash equivalents, só 5% é cash mesmo, é dinheiro na conta bancária. Sabe tu depois entrar na tua conta bancária e tá lá? É só 5%. E se nós formos dar uma olhada, eles têm bastante depósitos, né? Certificados de depósitos, eles têm também bastante Treasury Bills, que são títulos do governo. Depois a gente tem aqui 5% em Corporate Bonds, 3% em Secret Loans, empréstimos, e 6% em Other Investments, including Digital Tokens. Então, provavelmente aqui são criptomoedas que eles têm investido 6% da reserva. O que eu olho e o que eu vejo em relação a isso aqui, né, pessoal? Primeira coisa, o site está nos dizendo que existe um lastro, né? Esse lastro não é 100% em cash, pelo contrário, 5% só em cash. Os outros 80% de cash and equivalents em títulos do governo de curtíssimo prazo. E os outros ali 15% em outros tipos de ativos, sendo 7% em criptomoedas ou outros tokens. Uma coisa que me preocupa quando eu olho esse tipo de coisa é que, em tese, uma stablecoin deveria ter todo o seu lastro, todo o seu tudo aquilo que ela diz que emite em dólares. Ou seja, deveria ter, de fato, o dinheiro ali como lastro, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a Tether aqui, é a terceira maior criptomoeda, né? Ela tem um market cap de 75 bilhões de dólares, tá? 74,100 mais ou menos, sendo que o Circulating Supply também. Então, se a gente for olhar aqui, se a gente pegar que seja 4%, né? 4% que está em tokens e coisas assim. Se a gente pegar 5% de 75 bi, né? Então 75 bi vezes 5%, a gente tem 3,75 bilhões de dólares alocados em tokens para dar lastro para a nossa querida dólar Tether. Por que eu vejo isso com maus olhos? Porque, cara, 5% de bilhão é muito dinheiro. Aí a pergunta que eu faço é, se todo mundo resolver tirar o dinheiro da Tether, ela vai ter liquidez suficiente para pagar todo mundo e manter a paridade do dólar? Seguindo essa premissa aqui, provavelmente, se tivesse uma corrida, não teria, né? Não teria esse tipo de cash ali. Óbvio que talvez você tenha se perguntado, mas Felipe, nem os bancos, nem as empresas têm essa liquidez, né? Hoje, se todo mundo for lá no banco XYZ e sacar o dinheiro, talvez eles não tenham liquidez mesmo. Mas não é essa a questão. Quando a gente fala de cripto, a gente está falando de transparência, a gente está falando de segurança. E a gente já está em um mercado mais arriscado, com mais volatilidade. Então eu olho esse tipo de coisa e fico um pouco preocupado, tá? Vamos agora aqui então dar uma olhada na USDC. A USDC é uma stablecoin criada pela Circle, tá? Que é uma das empresas da Coinbase. Inclusive eu tenho um vídeo no canal da Tether, da DAI e da USDT. São vídeos que eu explico um pouco mais a fundo cada projeto. E aqui a gente consegue ver que a USDC tem quase 53 bilhões de dólares em circulação. Aqui eles mostram um gráfico da evolução da impressão, né, dos USDCs. O que significa isso? A emissão deles ao longo dos anos. Então, a gente pode ver que a partir de 2021 teve um crescimento absurdo de quase 5 vezes a utilização de stablecoin USDC, principalmente por conta disso, né? Que eles falam um pouquinho sobre como que eles usam a USDC, onde que você pode usar, coisas assim. Ele fala também sobre os business, as empresas que podem utilizar esse tipo de mecanismo, né? De receber depósito e emitir o USDC. Mas o que nos interessa é aqui para baixo. É nós olharmos Transparency and Compliance, né? É nós olharmos, de fato, toda a transparência por detrás da USDC. Aqui temos os Attestation Reports, então a gente tem os reports aqui de todos os anos, olha que interessante. Vou pegar o último aqui de março, só para a gente poder dar uma olhada. Ele fala aqui um pouquinho sobre isso, beleza, tem uma assinatura e ele diz Total USD Coins in Circulation, né? Então ele está dizendo que tem 51,388 bilhões e tem um Total Fair of USD de aproximadamente o mesmo valor. Então, em tese, tem o lastro fair, né? Aqui, isso aqui é engraçado, né? Total Fair Value of USD Dollar Denominated Assets Held on behalf of USDC Holders. Então, um valor justo em relação ao que tem de USDC emitido, tá? Vamos dar uma olhada agora em outra informação. Aqui para baixo, ele fala um pouquinho mais sobre o tal do breakdown, né? O teardown das informações.
Então a gente vê aqui que o USDC in circulation, a gente tem 50,6 bi de dólar, né? Isso aqui em maio, 13 de maio. Aqui 20 de maio já teve aqui um crescimento, né? E aqui, ó, o cash 12,8 bi e short duration treasuries 40,2 bi, tá? Então nós temos aqui, ó, desses 53 bi, aproximadamente 13% mais ou menos em cash, em dinheiro mesmo, e nós temos aqui o restante em short duration USD treasuries, né? Então, tesouros no mercado americano de curta duração. E aqui ele fala um pouquinho sobre outras informações, mas é isso aqui que nos importa, né? Então, basicamente, tem reserva em cash, tem reserva em dinheiro e tem reserva em títulos do governo. Se a gente for olhar a Tether, ali está muito mais transparente no sentido de, é cash e bonds. Aqui a gente tem bonds, papéis comerciais, depósito, treasuries, seguros, empréstimos, investimentos, corporate bonds, né? Sem contar isso aqui, né? Crédito privado. Se dá uma merda aqui, já era. Mas enfim. Então, a USDC, no meu ponto de vista, tem uma liquidez maior, porque você vender títulos de curto prazo do governo americano, altamente líquido, é mais tranquilo. Vamos agora para a nossa terceira stablecoin. E antes de nós entrarmos aqui na DAI, se você está curtindo o vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí para que a gente possa elencar qual é a melhor stablecoin hoje do mercado, mais transparente. Bom, vamos agora dar uma olhada então na nossa querida DAI, na nossa stablecoin, que ela é feita de forma descentralizada, diferente do que nós temos com a USDC e a USDT, que são empresas que garantem tanto o lastro quanto também a paridade da moeda. Nós temos uma chamada DAI, que ela é feita totalmente de forma descentralizada, mas diferente da UST, que tinha o problema algorítmico, né, vamos assim dizer. A DAI ela é feita com base em empréstimos de colaterais, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente poder juntos dar uma olhada. Primeira coisa, eu vou entrar aqui no site da Oasis, tá? A Oasis App é o aplicativo que a Maker utiliza para a gente poder fazer esses empréstimos, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, em Borrow, aqui em cima, né? Em Borrow. Aqui quando eu vim em Borrow, eu posso emprestar, né? Olha que engraçado. Borrow DAI against your favorite crypto assets. Então, empreste DAI, deixando como garantia os seus criptoativos favoritos, né? Eu vou selecionar Ethereum. Até porque que eu vou selecionar Ethereum? A DAI, ela começou sendo emitida com empréstimos em Ethereum no início. Depois eles foram colocando outras criptomoedas, por isso que eu vou fazer com DAI, para vocês entenderem, tá? Então, você vem aqui em Borrow, por exemplo, né? Quando você vem em Borrow, eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, 19 Ethereums, que é o que eu tenho na minha wallet agora. Pô, $37 mil, tá? Eu vou depositar Ethereums e eu quero gerar DAI com essa transação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando stablecoin DAI, tá? E por isso que eu vou clicar aqui. E ele está me dizendo que eu consigo emitir, no máximo, 21.900 mil DAIs. Por quê? Porque ele está me dizendo que para mim poder tomar dinheiro emprestado do mercado, eu tenho que deixar alguma coisa em garantia, tá? Inclusive, aqui ó, a gente tem um Minimal Collateral Ratio, tá? Que é 170%. Então você precisa o quê? Você tem que deixar 170% do que você vai colocar como garantia para que não tenha risco. Por quê? Porque alguém vai estar sendo a contraparte desse lado, né? Porque uma vez que eu crio uma stablecoin, ela passa a ter um valor de $1. Então, eu estou criando stablecoin. Para garantir que essa stablecoin ela permaneça no valor dela, eu preciso ter os ativos aqui em garantia e preciso ter uma preservação de capital. Então, se o mercado cair muito rápido, eu consigo garantir que as DAIs vão permanecer naquele preço porque nós temos esse lastro por detrás, tá? Então, aqui, ó, vou até colocar uma informação engraçada, ó. Collateral Ratio, Liquidation Price, 1.950. Por quê? Porque eu estou emprestando o máximo que eu posso. O que é o Liquidation? Se eu emprestar agora 21.900, cara, eu vou tomar na cabeça. Por quê? Porque eu estou emprestando tudo que eu posso em garantia, então eu estou correndo um risco muito grande. Agora, se eu quiser deixar, por exemplo, 19 Ethereums e pegar 10 mil DAIs, ó, vou emitir 10 mil DAIs agora. O que significa? Significa que meu grau de colateralização está em 372%, ou seja, o meu liquidation price, o preço de liquidação
que é o preço utilizado como base para garantir que a stablecoin vai permanecer mantendo seu valor e ninguém vai ser lesado, é de $890. Então o Ethereum podia cair até $890. Se baixasse para 889,90, eu teria perdido todos os meus Ethereums, os meus 19.10, mas ainda permaneceria com os meus 10 mil DAIs. E até para você entender a conta, se você pegar agora 19.1 Ethereums vezes 889,90, a gente tem $17 mil, né? Então seria esse valor vezes o valor emprestado, $17 mil. Se eu pegar o valor que eu estou emprestando, $10 mil, eu estaria perdendo $7 mil simplesmente porque eu emprestei dinheiro e deixei o meu vault, né, o meu cofre aqui, entrar em liquidação. Pô, Felipe, mas a DAI então ela é gerada dessa forma? Exatamente. Para cada dólar, para cada DAI que existe no mercado, existe um ativo em colateral garantindo o preço dela. Tá? Então, é isso que eu acho muito interessante na DAI, porque se a gente for olhar aqui, ó, eu poderia, por exemplo, vir aqui automaticamente e setup proxy. Feito isso, eu ia pagar uma taxa de transação de $165 e eu ia criar então um vault emprestando DAI para mim poder usar esse dinheiro da forma que eu quisesse. Tá? Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, quando eu crio um vault, eu posso depois vir aqui, vamos supor que a Ethereum disparou, foi para $10 mil. Eu poderia vir aqui no site e pagar a minha dívida de $10 mil e aí liberar os Ethereums para saque. Tá? Isso que é importante. E também conforme o preço do ativo sobe, o colateral diminui e ele faz esse equilíbrio. Bom, me diga aí, qual das três você acha que ela é mais segura, né? Se a gente for comparar as três, eu acho que a USDC hoje é a mais segura em relação à transparência, em relação também à usabilidade dela ser mais fácil, tá? Comenta aí se você concorda. A segunda mais segura eu consideraria a DAI, mesmo ela sendo descentralizada, mesmo ela tendo parte de algoritmo, ela tem um vault, ela tem um caixa muito robusto para garantir toda a estabilidade de preço de todas as DAIs do mercado. Então, de uma certa forma, eu acho muito boa. Inclusive, eu já fiz parte da MakerDAO aqui no Brasil, era um dos representantes, vamos assim dizer. E eu gosto muito do projeto, extremamente sérios, acabou se tornando uma empresa descentralizada, né? E a DAI tem $7 bilhões alocado, também não é uma criptozinha pequena. E a terceira, eu deixaria o USDT. Por quê? Lastro duvidoso, falta de transparência, tem aí uns conflitos no mercado, né? Então eu colocaria e quero saber de você se você concorda. O USDC, DAI e o USDT. Felipe, só tem o USDT, o que eu faço? Migra para o USDC e migra um pouquinho para a DAI. Né? Você pode deixar um pouquinho nas três, por exemplo. Né? O importante é você diversificar esse teu caixa aí em outras stablecoins para você não correr um risco em uma única stablecoin. Né? Ah, não, então é o USDC, só vou deixar o USDC. Não, também não é assim. Né? A gente aqui, em tese, está tudo certo, mas sempre está tudo certo até que aconteça alguma coisa errada. Né? É o caso da UST. Então, cara, divide ali entre as três, divide entre duas, faz esse balanceamento que é mais tranquilo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aqui os comentários, deixar um joinha, se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.